Meus amigos, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos resolver aqui então o exercício 3.55 do livro Química, a Ciência Central, tá certo? Tanto na 13ª quanto na 14ª edição, esse exercício tem a mesma numeração 3.55, enfim, é o exercício 55 do capítulo 3, tá certo? Então vamos lá. E como acontece inclusive no Brown e LeMay com muita frequência, né? Por exemplo, esse exercício aqui tem letra A e B, né? Só que a letra B, na verdade, não tem nada a ver com a letra A, né? São exercícios diferentes, né? Muitas vezes você tem letras A, B, C, D, enfim, que também não estão interrelacionadas. Motivo pelo qual nós vamos resolver aqui então o exercício 355A, né? E então, num outro vídeo, resolveremos aí o 355B, né? Para termos sempre vídeos mais curtos, né? Enfim, e mais focados de preferência aí num único exercício, tá certo? Então, resolvendo aqui especificamente o 3.55A, que nos diz o seguinte: a análise de combustão, enfim, numa tradução livre aqui, né? Análise de combustão do tolueno, um solvente orgânico comum, deu, enfim, 5,86 miligramas de CO2 e 1,37 miligramas de água. Se o composto contém apenas carbono e hidrogênio, qual é a sua fórmula empírica? Né? Mas, enfim, 5,86 miligramas, né, de CO2 foram produzidos e 1,37 miligramas de água. Para não ficar toda hora com um fator aí de 10 a menos 3, tá certo? Enfim, vamos considerar as massas como sendo em gramas, né? Tanto a massa de CO2 quanto a massa de água. Perfeito? Porque, enfim, a proporção é mantida e a fórmula que nós vamos calcular, né, é exatamente a mesma, tá certo? E no caso, como nós temos as massas aí de CO2, de carbono, né, de água e de oxigênio e de hidrogênio, aliás, em gramas por mol, né, melhor trabalhar com gramas, né? Então, para não ficar toda hora com um fator aí de 10 a menos 3, né, vamos considerar que são 5,86 gramas e 1,37 gramas, no caso as massas de CO2 e de água que foram produzidas, tá certo? Então vamos lá. Em 1 mol de CO2, 44 gramas, nós temos 12 gramas de carbono. Em 5,86 gramas de CO2, nós temos X no caso, 1,598 gramas de carbono. Em 1 mol de água, 18 gramas, nós temos 2 mols de hidrogênio, 2 gramas. Foram produzidas 1,37 gramas de água, portanto, a massa de hidrogênio é 0,152 grama. Né? Bom, então nós temos a massa de carbono e a massa de hidrogênio. Dividindo cada uma das massas pelas respectivas massas molares, 12 para o carbono e 1 para o hidrogênio, nós chegamos aí numa relação em número de mols. Né? Já chegamos, portanto, numa fórmula química. Só que, nesse caso, né, nós temos um número inteiro para o carbono, mas não temos um número inteiro para o hidrogênio. Né? O artifício, então, nesse caso, é multiplicar cada um dos índices pelo menor número inteiro possível, de forma tal a obtermos uma relação entre números inteiros. Como para o carbono, né? O subscrito aqui é 1, né? Seria 1 mol de carbono, multiplicando por qualquer número inteiro, eu terei um número inteiro. O ponto-chave é o hidrogênio, 1,143. Né? Bom, não é necessário tentar aí montar algum sistema de equações ou partir para alguma coisa mais complicada, não teria cabimento, né? Por tentativa e erro mesmo, você vai verificar que o menor inteiro possível nesse caso é o número 7. Né? Então, para o carbono, 7 vezes 1, 7, e 7 vezes 1,143 é igual a 8. Então, chegamos aí, né, na fórmula empírica C7H8, né, que no caso aí do tolueno, na verdade, é também a própria fórmula molecular. Né, mas o autor não pergunta aí qual é a fórmula molecular, porque a massa molar não foi fornecida nem direta nem indiretamente. Né. Então, a resposta C7H8, e assim fica resolvido então o exercício 355A, ok? Vamos na sequência aí, num outro vídeo, resolver então a letra B, que na verdade é um outro exercício, né?